Fala, Render People! Tudo bom, gente? Uma galera me pergunta como fazer uma grama realista, como espalhar folhinhas pelo chão dentro de uma cena 3D, como fazer vários tipos de distribuição orgânica com a vegetação. É isso que eu vou mostrar pra você hoje. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos rapidinho, ó, antes de propriamente começar o tutorial de hoje. Por exemplo, olha aqui. Aqui tem uma cena, como distribuir todo esse capim que tem por aqui. Vamos lá, ou essas folhinhas no chão, ó, de maneira orgânica. Vamos ver o que mais a gente tem aqui, ó. Por exemplo, até nessa imagem de piscina, tem esses canteiros aqui, ó. Como que a gente consegue distribuir isso aqui de uma maneira que fique parecendo natural? A gente tem também... Aqui tem mais folhinhas, na verdade. Olha só, a gente pode ver que dá pra utilizar pra várias coisas. Deixa eu pegar um gramadão mesmo, assim. Ó, aqui tem uma cena onde a gente tem um gramado bem bonito. Como que a gente faz isso? Ou até coisas voando. Olha só, por exemplo, essa última cena que eu fiz pra gente pensar sobre essa catástrofe que tá acontecendo. Essa pandemia do coronavírus, que é alarmante e é séria e é triste. E eu até fiz uma ilustração aqui pra mostrar que as nossas ruas, a gente não pode sair de casa porque o vírus tá por toda parte. Enfim. Mas muita gente me perguntou como é que eu coloquei esses coronas aqui voando. E todas essas distribuições aqui de objetos na minha cena, eu utilizei um plugin. E é ele que eu vou ensinar pra vocês hoje. Antes de começar isso aqui, eu queria pedir pra você se inscrever nesse canal e você assiste o vídeo. Se você gostar, depois você dá um seu joinha. Mas já se inscreve no canal porque semanalmente eu coloco conteúdo aqui com tutoriais, dicas e tudo sobre 3D para renderização de arquitetura. E para você não perder nada e ser notificado de cada vídeo novo que sai, só se inscreve aqui no canal. Beleza, gente? Vamos então botar a mão na massa, dá-lhe render. Vamos lá, gente. E afinal de contas, como é que a gente faz? Ai, meu cafezinho preto de todo dia. É bom demais, né, gente? Vamos lá, como é que a gente faz para fazer essa distribuição orgânica? Daí eu vou dizer para vocês, existem várias maneiras, obviamente, antes que alguém diz, mas eu faço de tal jeito. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou dizer o que funciona para mim. Eu gosto de utilizar um plugin chamado Forest Pack. E é ele que eu vou ensinar você a fazer várias coisas queridinhas hoje, entendeu? Eu até preparei aqui uma cena bem simples, não tem nada demais nessa cena. O que ela é, basicamente? Ela tem um terreno plano, tá? Ó, é só um plane. Texturizei aqui com terra. E tem um terreno também inclinado, porque eu vejo vários 3D de uma galera que dá um erro aqui quando você usa uma distribuição de vegetação em morro, assim, ó. E eu vou mostrar como corrigir isso. Além do que, eu vou usar outras coisas importantes, como, por exemplo, essa linha, essas bolinhas. Para que elas vão servir? Vamos ver isso no decorrer do vídeo de hoje. Eu vou começar mostrando como é fácil criar uma grama realista com o Forest. A grande sensação do Forest, eu acho que você pode usar o Corona Scatter, por exemplo, para fazer distribuição, só que você tem que ter os blocos, né, para poder fazer a distribuição. Ou seja, você tem que ter as graminhas todas modeladinhas e tudo mais. Acontece que talvez você não tenha. Ou, melhor, você tem o Forest Pack, que já vem com um monte de preset de grama já prontinha. E é isso que eu vou mostrar pra você. Pra você criar uma grama em qualquer terreno, como por exemplo nesse plane que a gente colocou aqui, a gente vai vir aqui em Create e selecionar aqui, ó, i2 Forest. Esse i2 Forest aqui, ó, é quem faz esse plugin aqui, o Forest Pack, tá? Então, para criar, eu só vou clicar aqui, ó, em Forest Pro e vou clicar no plane onde eu quero que tenha vegetação. Aqui o que tá dizendo, gente? Muita gente me pergunta às vezes, mas eu cliquei no negócio e apareceu uma mensagem, o que eu faço? Eu sei que nem todo mundo fala inglês e é uma dificuldade para muita gente. Mas às vezes tem gente que até entende boas coisas, mas não lê. Então, basta a gente ler, gente. Tudo que pingar na sua tela, basta ler, que geralmente a solução está ali, tá? O que tá dizendo é o seguinte, ó. Para áreas grandes é recomendado usar o Camera Clipping, tá? Você quer ligar isso? Eu quero.
O camera clipping é para não colocar grama, por exemplo, onde a câmera não está vendo. Então aí você poupa tempo de render, porque são menos polígonos, menos coisas para ser calculada na cena, tá? Só que acontece que às vezes você tem um espelho e você tá olhando para uma fachada e daí você não tem mais grama lá atrás, por quê? Porque você ligou esse Enable Camera Clipping. Então você tem que cuidar só, porque se por um acaso você quiser ver o que tá atrás da câmera, porque vai aparecer algum reflexo, por exemplo, você tem que desligar isso, tá? Pra não ter esse problema depois. Vamos lá, o que aconteceu quando eu criei isso aqui, gente? Olha só, bem simples. Ele criou um monte de coisa doida aqui, ó. Sabe o que ele fez? Eu vou selecionar esse Forest. Como é que eu faço pra selecionar o Forest? Eu só clico nele aqui, tá? Ó, eu selecionei ele, ó, se dá pra ver ele aqui, tá? E daí, ó, tô com ele selecionado. Como é que eu sei? Porque tá escrito aqui, ó. Eu vou vir no modificador dele e vou mostrar uma coisa. Quando eu crio um Forest, ele simplesmente diz o seguinte, ó. Eu vou criar em geometria, eu vou botar um plane só, um default, que não tem nada nesse plane. Se eu for renderizar aqui, ó, com a câmera 1, inclusive, criei um preview, não aparece nada, tá, gente? Por quê? Porque ele tá apenas colocando aqui a identificação de um objeto, que é só um plane, e de verdade nunca ninguém usa isso. É só pra gente poder saber que ele foi aplicado, tá? Daí o que acontece? Aqui em geometria, que é o que importa agora, é o que a gente vai fazer ele espalhar. Então aqui você poderia colocar esferas. Vamos fazer isso, só pra mostrar pra você? Você pode vir aqui e criar esfera, por exemplo. Tem uma esfera aqui, legal. Então eu vou clicar aqui no Forest, vou vir aqui no modificador, eu vou vir aqui na geometria dele e vou adicionar. Vai aparecer uma listinha das coisas que tem dentro da minha cena e vou selecionar essa esfera. Eu vou dar um OK. E vou desligar esse default aqui, eu não preciso mais, eu vou deletar ele. Olha só, ele distribuiu as esferas que eu tinha. Tá vendo? E por que as esferas estão enterradas? Porque esse cara aqui está com o target, o pivô dele bem no meio da esfera, entendeu? Então sempre que você vai distribuir uma coisa, inclusive é legal você mudar esse pivô para baixo. Para quê? Para que quando distribuir, as coisas comecem a nascer do chão e não fique enterrado, né, gente? Mas vamos lá. É só para mostrar para você que dá para mudar o que você quiser distribuir, tá? Então você pode ter, por exemplo, chaleiras, você pode ter capim. Depois eu vou mostrar na prática isso funcionando. Mas agora, eu quero mostrar para vocês os objetos que já vêm com o Forest Pack. Então tem essa esfera aqui, né? Deixa ela aí. O que eu quero é vir aqui em propriedades e daí tem library. O que é library? É biblioteca. Já vai mostrar a biblioteca de coisas que estão disponíveis. Quando eu clicar aqui, já vai mostrar vários blocos de árvores, de flores, vegetações, de pedras. Isso aqui é em 3D, tá? Se eu for para 2D, que eu nunca uso, mas só para você saber, tem aqui, o que é 2D? 2D é um plane com essa árvorezinha ali texturizada, tá, gente? Mas eu não uso isso. O que eu quero mostrar pra vocês, pra fazer uma grama realista, é esses presets. E aqui nesses presets, a gente tem algumas coisas. Por exemplo, a gente tem distribuição de pedras. É diferente de pegar só uma pedra. Ele tá pegando vários tipos e fazendo um mix dela. Então já cria uma coisa muito mais orgânica. Laws. Olha só, vários tipos de gramado. Layered laws. O que significa isso? Ele já usa vários layers. Inclusive ele pega tipo... Olha aqui, ó. Ele deixa, inclusive, gramas altas com gramas mais baixas, tá? Em layers, né? Em camadas. Ó, folhas. Esses capins aqui mais altos, a vegetação aqui mais... Tá vendo? Olha só, uns capins e tal. Enfim, tem bastante coisa aqui, ó. Casca de árvores, por exemplo. Pra fazer tapetes. Pedras. Tá? E, inclusive, paredes de jardim vertical para colocar vegetação em parede, tá, gente? Mas o que importa pra gente agora é como fazer uma grama realista, como aquela que eu mostrei aqui, ó, né? Uma grama realista, fechou? Vamos lá. Eu gosto de utilizar esses layered laws. Por quê? Porque ele usa gramas menores com gramas mais altas, fica muito mais orgânico. E daí, a gente sempre vai ter o seguinte, ó, grass base layer 1, Grass Base Layer 1 também, só que um é Detail e outro é Large. Eu vou mostrar essa diferença agora, tá? Se eu pegar o Large, tá? Eu quero o Large. Eu vou dar 2 cliques, vou dar um OK aqui. O que vai acontecer, gente? Ele vai aplicar esse tipo já de preset de vegetação em cima daquele plane que eu selecionei ali, tá?
Opa, tem que dar um ok aqui. O que aconteceu, gente? Olha só. Aqui tá até com as cores diferentes, ó. Tipo, esse azul é um tipo de distribuição, o verde é outro, o vermelho é outro. Então, olha só, gente. Ele já distribuiu a grama conforme aquele preview lá. E eu usei o Large, né? O que é o Large? Eu vou até fazer uma parada, ó. Cada vez que ele distribui alguma coisa dos presets, ele importa o bloquinho que ele fez a distribuição, congela e dá um hide e distribui essa coisa. E como é que eu posso ver o que foi que ele distribuiu? Basta eu descongelar. Se eu vir aqui dar um unhide all, por exemplo, tá aqui, ó. São esses tipos de graminhas aqui, ó, uns tufos de grama. Então eu falei que a gente tem detail e large. No large, ele pega tufos grandes e distribui. E no detail ele pega graminha por graminha. Então o detail serve só se você for realmente fazer um detalhe, um lugarzinho pequeno. Você não vai distribuir em áreas grandes, porque senão ele vai pegar aquela graminha e vai ter que distribuir 1 bilhão de vezes para poder preencher tudo. Enquanto que isso aqui, ele distribui milhões só. Não, ele distribui centenas de vezes, ele já consegue cobrir uma grande área, tá? Então vamos lá. A gente já aplicou essa grama, eu vou botar aqui na minha câmera que eu fiz já certinho pra gente ver isso que a gente acabou de fazer. Eu vou criar um preview só pra gente ver, tá? Como é que tá ficando essa grama. Olha só. Deixa eu limpar aqui, ó, mas é basicamente isso. Olha só que legal. É uma grama bem realista. Por quê? Porque o material já é do Corona, a gente tá usando o Corona, só que essa grama ainda ela é bem lisinha, tá vendo que ela é bem uniforme? Eu vou dar um stop aqui, vou selecionar aqui o meu forest, vou vir aqui no modificador e vou colocar um outro tipo. Eu vou vir aqui em library e vou escolher, eu geralmente escolho tipo esse 4 aqui, ó, o Lord, tá? 4 ou 5. Porque ele fica mais orgânico, ele tem até uns buracos e eu gosto de quando parece mais orgânico. Aquela ali tá muito certinha, tá? Ó, já aplicou. Eu vou dar de novo aqui um preview para você ver a grama. Tá vendo que tem uns buracos na grama? Porque de verdade a grama, né, gente, a menos que seja um campo de golfe, um lugar super, hiper cuidado e tal, a grama ela tem essas partes falhadas e tem capins mais altos, capins mais baixos. Enfim, é essa grama que eu utilizo, gente, pra deixar realista. Só que agora tem mais um monte de coisa pra gente ver legal, que vai ser interessante pra gente poder distribuir isso de uma melhor forma, tá? Eu vou dar um stop aqui e quero mostrar pra vocês uma coisa bem legal. Se por um acaso eu quiser... Vocês viram que eu fiz uma linha aqui, ó? Outra coisa, se por um acaso isso aqui ficar pesado pra você, porque aqui é só um retângulo, um quadrado aqui de 4 metros por 4 metros, mas às vezes isso aqui deixa a sua cena pesada, se for, sei lá, montanhas e montanhas, você pode selecionar ela, essa grama, por exemplo, esse preset de grama que a gente fez, e descer até lá embaixo em display, e aqui no display a gente está dizendo que a gente está vendo mais ou menos a densidade de 50%, esses pontinhos aqui para simular um dos blocos e também 50% de distribuição aqui. Isso aqui, ó, viewport, gente, é só o que vai aparecer aqui, tá? E render é o do render mesmo. Então assim, ó, se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, número máximo de itens, tá dizendo 50 mil. Se eu quiser botar só 50, ok? Ó, ele colocou só 50. Só que não quer dizer que esse render vai ficar assim. Por quê? Porque eu só mudei no display. Aqui em render tá dizendo que eu posso até ter, ó, 1 milhão de itens. Então se eu vier aqui na minha câmera e fizer um render preview, você vai ver que o render continua o mesmo, tá? Então, às vezes é legal você deixar isso aqui com um número máximo de itens na sua tela para não ficar... muito pesado, se você quiser, tá? Uma outra coisa que é legal, eu vou aumentar aqui o número de itens de novo, deixar em 5.000, porque eu quero... Vou botar aqui 5 só pra gente ver. Tá vendo que eu criei uma linha aqui, ó? Eu quero criar um caminho, eu quero roçar essa grama. Eu vou mostrar como é que eu vou fazer isso, tá? 5, 1, 2, 3, 5.000. Deixar como estava. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa grama, esse forest, na verdade, tá? E daí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui em Surfaces. Em Surface quer dizer o seguinte, o plane é o lugar onde eu tô aplicando, né? Inclusive, se eu quiser mudar depois, por exemplo, ó, já vou mostrar isso aqui agora. Se eu quiser criar um outro plane aqui e por algum motivo eu quero
selecionar esse cara aqui, o Forest. E eu quero vir aqui e adicionar, então, esse plane 03, que é esse aqui que eu acabei de criar. Olha lá, ele adicionou no plane 1 e no 3. E se eu quiser tirar do 1, é só vir aqui e deletar. Então ele deletou daqui e deixou lá, entendeu? Vou voltar aqui, porque eu quero meu plane 1. E vou deletar o 3. Só que outra coisa que eu posso fazer legal aqui nesse lance do Surface é o seguinte. Volta pra cá. É adicionar essa linha. Então eu vou adicionar a linha. Tá aqui a minha linha. Tá aqui, line 001. Volto aqui. Não é Surfaces. Eu vou vir aqui agora em áreas. Tá? E o que vai acontecer? Nessa distribuição por área, eu vou isolar a área que essa linha tá. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e adiciono na área essa linha. Pronto. Só que com a linha selecionada, eu venho aqui, ó, e coloco exclude. O que ele vai fazer? Ele vai excluir da minha distribuição a área da linha. Ah, mas esse caminho tá muito fininho. Tá vendo thickness? Aqui, ó, espessura da área de exclusão. Então eu vou aumentar, olha só. Eu vou criar um caminho, mais ou menos assim. Agora, quando eu vier aqui na minha câmera, olha só. Que bacana. Então a gente pegou, distribuiu com o preset já prontinho da grama aqui no Forest e agora tirou essa área da linha. E a gente criou esse caminho aqui por entre essa grama, tá, gente? Então fica bem fácil aí se você quiser depois, inclusive, editar, ó. Você vai pegar essa grama aqui, ó. Como ela é só uma linha, o que você vai fazer? Você pode vir aqui, pegar o Vertex, por exemplo, selecionar isso aqui, ó. Olha só que legal. Você muda a direção da sua linha, se for uma rua, se for qualquer coisa, você pode editar ela, tá vendo, ó? Então fica bem fácil para você fazer uma distribuição de um caminho, por exemplo, como isso aqui, tá? Às vezes você tem outra coisa, às vezes você tem uma cerca, um poste, qualquer coisa, você seleciona esse objeto e manda ele excluir, então a grama não vai entrar ali dentro, a grama vai ser excluída dessa forma, tá, gente? Tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu vou tirar toda a geometria para mostrar. Às vezes a gente recebe um projeto de paisagismo e nesse AutoCAD vem várias bolinhas assim, tipo dizendo assim, ó, essa bolinha, esse bloquinho azul aqui ou esse círculo azulzinho são um tipo de vegetação. Esse círculo maior amarelo são IPs amarelos, enfim. E você pode trazer, então, essa distribuição que foi feita no AutoCAD, no projeto mesmo, para dentro do seu projeto de paisagismo e daí, na verdade, para o seu 3D, tá? E daí nós vamos fazer uma parada bem doida agora, que é o seguinte, eu vou até renomear isso aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Como é que eu chamei isso aqui? É círculo? Círculo, tá, circle. Ok. Circle. Eu vou dar um unhide all aqui. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou criar um outro forest, tá? E, inclusive eu posso congelar esse aqui, porque eu não preciso dele aqui agora. Eu só preciso desse cara aqui. Essa esfera eu também não tô mais usando. Beleza. Eu vou criar um novo forest. Eu vou vir aqui em mais... Vou vir aqui em Itu Software, Forest Pro, e vou clicar nessas bolinhas. E o que aconteceu, gente, quando eu cliquei ali? Ficou aparecendo só o símbolo do Forest, mas não distribuiu aquele plane que tinha, lembra? Na verdade, ele distribuiu, tá? Só que, como a área de distribuição não está configurada, ele não entendeu. Por exemplo, antes de arrumar aqui a parte de distribuição, eu vou querer colocar o bloco de árvore, que eu acho que vai ficar mais fácil para explicar para você. Se eu pegar aqui agora, ó, vier aqui em Library e selecionar as gramas, vocês lembram que ia ter grama, né? Mas na verdade a gente também pode pegar um objeto 3D, por exemplo. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa arvorezinha coloridinha de flor aqui, ó. Vou dar 2 cliques. Ok, é ela que eu quero distribuir. Pronto, distribuir. Mas não apareceu ainda, né, gente? Por quê? Porque agora eu tenho que configurar a distribuição, tá? Eu vou vir aqui na distribuição. E tá dizendo que tá denso aqui. Eu vou colocar em full, porque daí ele vai preencher tudo, entendeu? Depois eu vou mostrar pra vocês os outros patches que existem. Mas o full, ele vai encher o mais coladinho possível uma na outra.
E ainda assim, alguns blocos ficaram fora, né? É porque é o seguinte, ó, é essa distância aqui que eu tenho que diminuir, ó. Aqui tá quase 4.000. Se eu botar 1.000, por exemplo. Olha só, que legal. Ele já preencheu bem mais. Só que a gente tá com um problema. Eu não sei se você tá percebendo que tem tipo 5... Dá pra ver por causa da repetição aqui desses galinhos, tá? Não tem só uma árvore como tem aqui. Nesse círculo que era um pouco maior, ficaram 5. Porque dentro daquele círculozinho, tipo, em 1.000 unidades, cresceu, tipo, 5 bloquinhos dentro de uma esfera daquela. E como é que eu faço pra não aparecer isso aqui tudo colado uma coisa na outra? Eu vou ter que ligar um negócio que chama Collision. Eu vou vir aqui. Colisão, ó. Eu vou ligar. E você vai ver que não aconteceu nada, porque eu tenho que também habilitar isso na Viewport, porque por enquanto só tá no render. Se eu renderizar vai aparecer só um, mas eu venho aqui, ó, Preview on Viewport. Pronto. Agora sim, o que acontece? Eu tenho apenas, vamos lá, uma arvorezinha em cada círculo daqueles. Então eu não precisei ficar, tipo, plantando árvore por árvore. Eu só selecionei os pontinhos, coloquei em full e liguei a colisão para um não ficar batendo no outro, né? Um não ficar entrando dentro do outro. E daí eu já fiz a distribuição automática dos meus objetos. Só que tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Porque se eu for... Vou até afastar minha câmera aqui um pouco. Ver essas árvores agora no preview do render. Olha como é que elas vão estar. Elas vão estar iguaizinhas, gente. Virada, todas elas com esse bracinho pra cá. Up, 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 up. Porque ela colocou esse cara igualzinho, distribuiu, né? Então a gente tem alguns parâmetros que a gente pode utilizar para deixar mais orgânico isso. Eu vou dar um stop aqui no preview e vou vir aqui em transform. E daí aqui no transform, as 3 principais coisas são translação, que na verdade, translado, não sei como é que traduzir isso aqui, mas o que é? É a posição, tá? A rotação, o quanto isso vai girar, e a escala. Então assim, ó, eu vou dizer que eu quero eu não quero que ele se mexa, porque eu quero exatamente naquele ponto, mas se eu ligasse, ó, ele ia colocar assim, 10 pra direita, 10 não, 20, tá aqui, ó, 20 pra mais, 20 pra menos. Mas eu nem chego a ligar isso porque eu quero realmente que eles fiquem ali, tá? E no Z, que é na altura, tá 0, porque eu quero que todos eles nasçam do chão, né? Daí eu tenho a rotação, isso é legal. Porque você ativando a rotação, você faz, ó, entre X e Y, ele rotaciona assim e assim 5 graus apenas. E no Z, ele rotaciona 360, então, tipo, ele vai aleatoriamente distribuir essa rotação 360 graus desse objeto, então é muito importante. E outra coisa importante é a escala, porque você ligando, ele vai dizer o seguinte, ó, 80 a 120. O que significa isso? Ele vai pegar o tamanho padrão, vamos dizer que uma coisa tem 1 metro de altura. Ele vai dar um scale nela para no mínimo chegar a 80 e no máximo a 1,20. Ele vai fazer aleatoriamente aí, esses arbustos vão ter entre 80 e 1,20. Se for uma coisa de 1 metro, se for de 2 metros, de 1,60 a 2,40. Enfim, é proporção, isso aqui é porcentagem, né? Mas vamos lá, ó. Se eu for fazer agora um preview, vai ficar muito mais natural, olha só. Porque ficaram uns menores, uns maiores, a rotação já não dá para perceber a repetição, porque ele ficou rotacionando 360, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um Unhide All aqui, só para voltar a minha grama e o meu caminho. Olha só. Então agora quando eu der um play... Olha que bacana. A gente já distribuiu aqui bem facilmente, usando o Forest, um plane só, uma linha e aquelas bolinhas. A gente fez aqui a distribuição bem natural de uma vegetação só utilizando os bloquinhos que já vem com Forest Pack. Então se você tiver esse plugin aí, conseguiu instalar no seu computador, você vai ver como é fácil fazer uma distribuição tanto de grama natural, quanto de outros objetos, de outras árvores e tal, criar caminho e coisas como a que eu fiz aqui usando essa linha. O que mais que a gente poderia ver, né? Eu quero mostrar para você também, por exemplo, o que fazer quando o terreno é inclinado. E quero mostrar para você outra coisa também. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um stop aqui, tá? A gente tem esse terreno aqui, beleza? Tá tudo certo. Eu vou até deletar para não ficar pesando agora na nossa cena, não preciso mais disso aqui. Eu vou vir para nossa câmera 2, que nada mais é do que uma câmerazinha que está aqui do lado, nesse terreno que está inclinado. Eu vou criar a mesma grama que a gente tinha, vim aqui, ó, Forest Pro, cliquei aqui, ok. Lembra que ele vai aparecer isso aqui? Eu vou vir aqui em Forest, vou selecionar o preset no Library lá, ó. Vem aqui, library,
e vou querer preset de grama, tá? Vamos escolher esse 0,5 aqui, Lord. Ok. Ok. Olha só, o que eu vejo bastante acontecer nos renderings é o seguinte, ó. Aqui ele já veio certo porque eu já tinha configurado. Mas o certo é a grama fazer exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo que a grama vai seguindo o terreno? Acontece que cada corzinha dessa é um tufo daqueles que a gente viu aqui. Deixa eu até dar um hide out de novo aqui, ó. Só para você ver os tufos. Lembra desses tufos, né? Então o que acontece? Eles estão seguindo a inclinação do terreno e isso faz ficar natural. Mas talvez quando você cria aí, isso não fique assim. Talvez quando você cria aí, isso vai ficar dessa maneira, ó. E eu já vou desfazer, você vai ver exatamente onde tem que mexer para arrumar também. Você vai vir aqui em Surface também. E aqui, ó, onde está Direction, às vezes você cria e isso vem aqui no Up, em 100. O que está dizendo aqui, ó? Ele vai pegar o ponto do terreno, um pontinho onde é para colocar aquela grama, ele vai colocar a grama, só que ele vai colocar ela reta. E daí, como o terreno é inclinado, olha só o que vai acontecer. As graminhas vão tudo ficar voando, tá vendo? Porque visto de cima, tá certinho. Só que visto de frente, olha só, todas as gramas estão retas. E daí quando a gente for ver isso no render, olha só o que vai acontecer. Vai acontecer isso. A gente vai ter metade do tufo enterrado na terra e a outra metade voando. Então, para arrumar isso, é só você vir aqui e deixar no normal, deixar isso aqui em 0, tá? Uma maneira também bem fácil de fazer isso automaticamente é vir aqui colocando Scale to Fit. Porque daí, o que ele faz? Ele, além de deixar já inclinado, ele também dá uns scales, porque às vezes a curva é tão pequena que aquela grama também, mesmo inclinada, vai ficar sobrando. Então ele já faz um scale para caber no espaço que tá ali, tá? Então, o mais legal é você, nesse Direction, você só ativar esse Scale to Fit Sloped Areas, tá? Porque daí, quando você for fazer um render agora, ele vai seguir a inclinação, tá? Como essa grama aqui é daquela bem falhada, ficou assim, né? Mas se a gente pegar e utilizar uma grama bem fechadinha, você não vai ver nada disso aqui, tá, gente? Então assim, ó, ele já fica bem mais natural, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui agora é o seguinte, ó. Deixa eu deletar isso aqui. E quero mostrar pra vocês agora uma outra coisa. Como é que eu faria uma distribuição com uma vegetação, por exemplo, da Quixel? Você sabe o que é Quixel e o que é o Bridge? Se você não sabe ainda, depois de acabar esse vídeo, você vai ali, eu fiz um outro vídeo ensinando como utilizar esses objetos escaneados e texturas da Quixel, tá? É muito realista todos esses blocos, não vou entrar agora em detalhes em falar sobre o Quixel e o Bridge, porque eu já fiz isso. Mas eu quero mostrar como você vai utilizar o Forest para distribuir esses objetos aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa grama aqui, né? Eu gostaria de utilizar ela e não usar aquele preset que tem lá. O que eu vou fazer, gente? A grama tá onde? Tá aqui, selecionadinha, tá? Então é só clicar com o 3D Studio Max, eu tô com ele aqui. Para o Bridge funcionar, o Mega Scans, o link tem que estar aqui na tela, tá? Tem que estar na tela não, tem que estar aberto. Só minimizei aqui agora. Eu venho aqui e vou importar essa grama aqui. É só clicar aqui em Export. Ele tá importando então aí esse bloquinho já, com a textura, já tudo certinho. Já fez isso, eu vou minimizar aqui. Vou vir aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é a grama que a gente tinha lá do outro, que inclusive eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Unfreeze All. Eu não preciso mais desses bloquinhos aqui. E aqui tá o que eu acabei de trazer de lá, ó. Tá? E daí como é que eu faço isso? Ele veio 3 LODs, olha só, ele veio um mais ralinho, um com um pouquinho mais de grama e um pouquinho mais fechado, tá? São três bloquinhos de grama que eu trouxe lá do Quixel. Ou se você por acaso modelou a sua própria grama, tá tudo certo. Mas como é que a gente vai fazer para distribuir isso aqui de uma maneira aqui nesse terreno? Bem, gente, é o mesmo princípio. Eu vou vir aqui, Forest Pro, clicar no terreno, ok. Vai vir esses planes, eu não quero esse plane. Eu quero sim adicionar, daí eu venho nessa listinha e adiciono esses 3 caras, que são esses aqui, ó. Variação 1, 2 e 3, adiciono. O meu plane continua, eu deleto ele,
Pronto, agora eu tenho só a minha grama. Só que olha só, a distribuição dela tá bem ralinha, né? Tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, minimizar isso aqui. E na distribuição, eu posso usar esse denso, mas o que eu quero mudar aqui agora é esse units aqui, ó. Você lembra que isso aqui é o espaçamento entre as coisas, né? Então eu vou botar 1200, por exemplo. Ó, já ficou tudo mais junto. 800, mais junto ainda. 500, completamente. Inclusive, uma coisa começou a ultrapassar a outra e não fica mais nem orgânico. Já começou a ficar muito denso, né? Então, eu vou voltar aqui para 1200, por exemplo, se eu quisesse, tá? Só que tem uma coisa. Os capins todos estão copiados igual lá naquela arvorezinha. Então, eu sempre que eu estou fazendo uma distribuição com meus objetos, eu não preciso fazer isso no preset do próprio Forest, porque ele já vem pronto. Mas se não, eu tenho sim que vir aqui em Transform e dar um Enable aqui na rotação e no Scale, justamente para ele fazer aquela rotação e para mudar a escala, tá? Se eu vier aqui agora e fizer um render, essa grama já é bem maior do que o que a gente tinha lá, né, gente? Naquele outro preset que a gente estava utilizando. Se por um acaso eu quiser mudar essa escala aqui, como é que eu faço? Eu tenho dois jeitos, tá? Eu posso vir aqui e, por exemplo, mudar a escala direto do meu objeto. Então, tipo, ó, se eu mudar a escala direto do meu objeto, ele vai distribuir ali. Ou eu posso vir aqui e mudar também a escala direto aqui, ó. Global Scale. Vamos dizer que eu quero 50. Então, tipo, ele vai fazer um scale já no seu objeto. O certo é já o seu objeto ter o tamanho ideal, o tamanho real, né? Para ele poder já fazer a distribuição. Mas se você, por um acaso, precisar mexer, é aqui que você mexe, tá? E daí, olha só, ficou muito espaçado com essa escala. Daí a gente pode vir aqui e diminuir. Agora aqui 600, a metade. Olha só, já ficou bem mais denso. Agora eu posso fazer mais um preview. Tá bem legal. Se eu quiser mais denso ainda. E olha só como essa grama aqui é ainda mais real do que o que vem com o preset. Esses objetos da Quixel são muito legais. 400. Olha só. E a mesma coisa vai funcionar se eu quiser abri-lo, aquele caminho. Eu vou clicar aqui, selecionar o Forest. Lembra? A gente vai vir aqui em área. Na área, eu vou adicionar a linha. Clicar aqui em Line. Adicionei. Eu vou dar um Exclude nela e vou aumentar o Thickness. Pronto. Se eu vier aqui agora de novo, vou dar mais um Preview. Tá aí, ó. Olha que legal. Então, gente, isso aí foi uma maneira de distribuir qualquer coisa. Gente, eu tô usando grama, mas pode ser qualquer coisa. Tanto que eu fiz essa cena aqui, ó. Essa do Corona com Forest. Como é que eu distribuí isso aqui com Forest? Vou te mostrar. Stop. Pum, pum. Eu vou pegar, por exemplo, esferas para simular isso aqui agora, tá? Uma esferinha. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vou até colocar um materialzinho branco nessa esfera. Só para ter um material Corona. Beleza. Como é que eu faço, gente? Venho aqui. Tool Software. Forest Pro. Clico no meu plane. Ok, é isso que eu quero. Volto aqui. Você tá vendo que no mesmo objeto eu posso aplicar vários forests, tá? Então, ele não excluiu a grama porque eu tô fazendo um novo forest. O que eu tenho que fazer? Vou vir aqui nos meus objetos. Vou pegar a esfera que eu acabei de fazer. Ok. Vou deletar esse default que tem aqui. E eu já tenho as minhas esferas, tá? Então aqui, ó. Se a gente olhar, essas bolinhas aqui, ó. Para ficar mais fácil a visualização, eu vou esconder esse Forest 1 aqui da grama para não confundir a gente agora. Hide. Beleza. A gente tem aqui as nossas esferinhas, tá? Como é que eu faço para essas esferas, esse Forest aqui, ó, se eu for dar um visualização agora, elas são todas enterradas aqui, né? De novo, gente, as ferramentas são as mesmas. Você tem que entender o princípio da distribuição e você pode utilizar para o que sua imaginação for livre para fazer. Então é o seguinte, ó, por exemplo, eu vou vir aqui agora no modificador dela
E você lembra que a gente tinha um negócio chamado Transform? E a gente fez a rotação. Como é uma esfera, não vai importar, porque ela é igual de todos os lados. A escala. Ah, eu quero uma esferinha. Aqui dá pra ver bem, ó. Inclusive, vou fazer bastante diferença, ó. Tipo, 50 e 200. Olha só. Ligar e desligar. Dá pra ver como funciona essa aleatoriedade aqui da escala, tá? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui pra 80 e 120. Pra ficar meio parecida. E daí, como é que eu faço essas coisas pra voarem? Você lembra que tinha um translation? Que eu venho aqui, ó. Enable. Ele vai colocar, ó, 20, porque eu botei menos 20 para X, para Y e para X, 20 centímetros. Mas eu poderia usar para Z. Eu quero que saia do chão até 50 centímetros. E se eu colocasse 3 metros? Tá aí, ó, as coisas estão voando. E se eu não quisesse ficar enterrado, eu queria começar com 50 centímetros. Começar com 1 metro. Tá vendo? Então, vou colocar aqui, ó, 60 centímetros e 3 metros. Quando a gente vê aqui em perspectiva, ó, as coisas estão todas aqui voando, ó. Então, vou vir aqui, vou fazer agora mais um renderzinho preview. E pronto, a gente fez a distribuição. E no Transform, a gente disse que a gente queria essa aleatoriedade no Z, no eixo Z, no eixo de altura. E daí as coisas ficaram voando, né? Se eu quisesse encher essa coisa de bagaça de coisa aqui, ó, vou selecionar esse Forest, vou vir aqui em distribuição e vou diminuir, tá quase 4.000, vou botar 1.000. Pum, olha só, 500. É bolinha que não acaba mais. Vamos lá, eu quero aumentar isso aqui para 500. Olha só isso, gente. Vou dar um preview aqui para ver o que acontece. É bolinha para tudo que é lado. E elas, inclusive, estão entrando uma na outra aqui, né? E se a gente não quisesse que elas entrassem aqui uma na outra? Daí você lembra que a gente pode ativar o Collision Preview. Olha só. Agora a gente vai vir aqui. E a gente tem aqui um raio, tá? Um raio de 100 significa que elas vão encostar. Quando tiver que encostar, elas vão encostar aqui, ó, bundinha com bundinha. Bundinha. Se eu quiser diminuir, elas vão entrar uma na outra, ó. 50, elas ainda vão entrar 50%, tá vendo? Ó, em alguns casos. E se eu botar 200... Pronto, daí elas vão deixar o espaço de mais uma bola entre elas, tá? Então você pode, por esse collision, também decidir se você quer que uma coisa entre dentro da outra ou não. Eu acho que é isso, né, gente? A gente fez a grama realista, fez um caminho, a gente fez a distribuição com os pontos, a gente utilizou os presets que a gente tem ali dentro do Forest, os blocos que tem dentro do Forest, a gente utilizou blocos externos, no caso aqui os da Quixel, mas pode ser qualquer outra coisa que você já tenha. A gente viu como é que a grama no morro se comporta. A gente viu como fazer coisas voando. Eu acho que já tem bastante material aí para você poder criar várias coisas só utilizando esse plugin incrível e fácil de usar que é o Forest, tá, gente? Eu queria compartilhar com vocês aqui hoje porque é uma ferramenta que me... Meu Deus, o meu trabalho eu não sei como seria se não existisse essa ferramenta. Na verdade, eu usaria o Corona Scatter, mas o que eu quero dizer é que o princípio é o mesmo, de distribuição automatizada, orgânica, e eu tenho certeza que talvez, se você não conhece ainda, com certeza vai te ajudar a fazer aí distribuição de vegetação, principalmente o Forest, tanto que o nome dele é Forest Pack, porque ele foi feito para isso, para distribuição de vegetação, tá, gente? Pô, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, eu queria que você curtisse esse vídeo aqui pra mim. Se você tá afim, se inscreva no canal. Tem mais uma coisa, gente. Comenta aqui. Você prefere o Forest ou prefere o Corona Scatter? Ou prefere distribuir de um outro jeito? Qual é o jeito que você distribui a vegetação aí? Como é que você costuma fazer grama realista? Se é Forest, só diz aí Forest, Forest, Forest. Se não for, eu quero saber o que você usa e também quero saber se você gostaria de aprender a fazer a mesmíssima coisa que eu fiz aqui com o Corona Scatter. Se você quer, é só pedir aqui que quem sabe eu posso fazer então um tutorial aí como esse, explicando alguns dos parâmetros. Isso aqui não é tudo sobre o Forest, né, gente? Dá pra fazer ainda muito mais coisas, mas pelo menos eu queria abastecer aí para vocês de pelo menos os parâmetros que são necessários para você fazer aí 90% das coisas que você precisa fazer em termos de criar vegetação realista e distribuição. Bom, gente, não vou me enrolar mais muito. Agradeço você que tá aqui hoje e dá-lhe render!